Eu acho que a grande sacada das pessoas, independente do esporte que elas pratiquem, é ter aí o movimento ativo, né? Porque a gente sabe os benefícios, né, que isso traz para a vida, preparando nosso corpo sempre para o futuro. Então acho que hoje o bate-papo vai ser em torno disso. Legal. Fica à vontade de perguntar o que vocês acharem conveniente. É meio repetitivo, mas né, a nossa audiência, muitas pessoas não te conhecem, que o Paulo é um fenômeno de superação, né, que a gente não pode deixar de citar, que não é chato, você já está acostumado, né? Que é um acidente, na verdade, que lhe causou uma amputação, né? E que mesmo assim ele conseguiu, quer dizer, foi um negócio, uma história de superação fantástica que hoje, inclusive, você carrega nas suas palestras, que é aquela velha história, tem gente que está tão bem, está saudável, vive com depressão, e a gente tem uma história aqui que depois nós vamos discutir, conversar sobre essa questão, que mesmo após o incidente que ele vai citar, ele ganhou vários títulos. Temos aí campeão mundial de triatlon, chegou a ser, na época o auge teu foi 2002. Conta pra gente um pouco esses títulos e uma história breve, uma coisa meio desagradável, mas não deixa de contar porque a pessoa, a audiência quer saber, né? O acidente e o que te levou inicialmente no esporte, os títulos que você trouxe pro Brasil, inclusive, tá? Então pode ficar à vontade para contar essa jornada. Bom, eu morava na ocasião na cidade de São Vicente, cidade vizinha aqui a Santos. Morava com os meus pais. Como adepto do esporte, na época eu tinha 18 anos e fazia cursinho para o vestibular e frequentava uma academia que era do lado da onde eu morava. Para quem mora aqui na Baixada, conhece ali a redondeza ali, Carrefour, aquelas imediações. E aí existia uma academia que era a antiga Coque Tavares, que depois virou Energy Center. Energy Center, sim. E eu frequentava ela quase diariamente. E nesse dia eu estava lá fazendo musculação quando um colega me convidou, né, para nadar, queria que eu ajudasse ele, estava acima do peso, ajudar no incentivo mesmo. E eu já tinha naquele dia inclusive nadado, mas eu resolvi ajudá-lo, voltei para casa para buscar meu equipamento, minha touca, meu óculos. E foi nesse retorno que acontece um acidente que mudou por completo o rumo da minha vida. Em resumo, foi uma linha férrea, né, que atravessava ali, que hoje é o VLT, mas que vinha uma locomotiva apagada, né? Então já estavam 2, 3 meses interditada ali por questões de falta de sinalização, né? Não existia ali um alambrado, uma passagem reconhecida. E eu tive ali a ingrata surpresa de uma locomotiva apagada, né, na minha frente. Passava muitas vezes ali até sem olhar, porque era um caminho que todo mundo fazia. E por não passar trem, né, nem desconfiava dessa situação, esse inconveniente acontecer. Eu tive ali de imediato amputação traumática dos 2 membros, né, abaixo dos joelhos. E fui arrastado, né, fiquei debaixo da locomotiva. Rapidamente fui pronto socorrido, então fui levado às pressas para o Hospital São José. Uma das pessoas que me acudiu na época foi meu pai. E eu lembro assim perfeitamente assim, de alguns flashes, foi muito rápido tudo. Minha sorte foi que a minha amputação ela foi estancada ali, né, por conta da cauterização dos trilhos, né, a quentura dos trilhos. Isso foi, obviamente, algo muito positivo, porque evitou uma hemorragia. Senão teria de imediato morrido ali. Mas eu acho que assim, não era meio que uma coisa de propósito mesmo, de missão, até pela gravidade de como foi. Foram 58 dias de internação. E ali, aquela luta já, parecia que eu sabia ao certo que eu ia sair daquela situação. Porque desde o momento que eu dei entrada no hospital, a minha consciência me dizia que aquela aprovação ela ia rapidamente passar. E foi isso que aconteceu. Eu, 2 meses depois, tinha saído do hospital, eu estava ali já ansioso para voltar a surfar, as pessoas nem entendiam muito, mas era o que eu mais gostava de fazer. Então eu sempre perguntava ali para minha mãe, ainda no leito, falava, mãe, você acha que eu vou voltar a surfar quando? E muito jovem, sem orientação e até muito preocupado com a ocasião, porque anos 2000, né, diferente de hoje, a gente não tinha internet com tanta informação, então eu ficava ali a ver navios, às vezes, buscando algo. E para ter uma breve, o pessoal que está ouvindo, uma breve assim, noção, eu não tinha nunca visto antes uma pessoa amputada das pernas, né? Nunca tinha visto uma pessoa com prótese. Então, para mim, a primeira pessoa que me visitou, que foi hoje um grande amigo, o Cláudio Tanaka, ele foi no hospital, né, me visitar. A primeira vez que eu o vi assim, eu fiquei assim chocado, né? Eu falei, caramba,
é um robô, né? Um cara diferente, né? Cara, como que as pessoas vão me olhar, né? Vai ser diferente. Você é um cara... Vou chegar, vou chamar atenção. E aquilo, assim, mexia um pouco com a minha, né? Com a personalidade mesmo, com o ego, porque a gente cultua o lado estético, né? Aquela coisa toda. Mas isso, assim, foi uma breve, assim, lembrança de passagem de insegurança que eu tinha, que logo foi substituída pelo esporte. Por quê? Mais ou menos ali 1 mês e pouco, eu comecei a voltar a nadar, porque tirei os pontos da perna, fui liberado para nadar. E aí eu voltei para a Energy Center mesmo. A Aninha ali, que era uma professora, me deu ali todo o subsídio, o acesso ali. Comecei a fazer musculação, fortalecer, tinha emagrecido muito. E logo depois fui convidado para treinar no Nimonte, lá com o Mosquito, né? Com a turma toda do triatlon. Foi quando eu conheci ali os grandes triatletas olímpicos, que Santos era celeiro do triatlon na época. E quando eu fui treinar com essa galera, foi que me despertou ali, me acendeu a chama de um dia ser um triatleta. Mas ainda muito breve, então eu vou ali tentar resumir essa história. Mais ou menos ali 3, 4 meses após a saída do hospital, eu fui chamado no mesmo ano, né, em dezembro, mais precisamente do ano 2000, para fazer uma travessia aquática que aconteceu lá na faixa ali do Aquário Municipal em Santos, Canal 6.